Olá, graça e paz. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta live de quinta-feira, quando nós vamos continuar conversando sobre como lidar com sabedoria com as tensões. Eu te convido a colocar aí o seu comentário, a curtir aí essa live, também a compartilhar com alguém. Talvez esta palavra abençoe a sua vida e você pode fazer com que ela abençoe também a vida de outra pessoa. Compartilhe com alguém e vamos abençoar mais pessoas com a mensagem da palavra de Deus. Muito bem, conforme nós falamos na live de terça-feira, se você não viu, eu te convido a assistir também a live de terça-feira, está aí no YouTube e no Facebook. Nós falamos sobre as tensões, nós estamos falando sobre as tensões que nós enfrentamos. Bom, e nós não podemos fechar os olhos para o fato de que nós estamos enfrentando muitas tensões nos nossos dias. Nós temos, por exemplo, a tensão da área da saúde, né? Saúde por medo de sermos infectados com o coronavírus, ou então de termos parentes ou amigos próximos conectados com o coronavírus, é algo que gera tensão. Né? Também em relação à saúde, nós vivemos um tempo de tensão porque nós não temos uma definição de qual é a forma correta de tratar. Se o jeito mais certo é fazer isolamento, é tomar remédio A ou B, essa tensão, né? Essa falta de consenso gera uma tensão desconfortável. Né? Não bastasse o problema da saúde, nós ainda temos um problema econômico. Né? Quando as contas não param de chegar ou não param na mesma medida que parou a nossa renda. Né? Nós perdemos, algumas pessoas estão perdendo bens, perdendo renda, alguns estão fechando empresa, perdendo negócios. É uma tensão. O que vou fazer? Como é que vai ficar a minha vida econômica? Quanto tempo vou aguentar? É um tempo de tensão. Há também a tensão social. Né? Isolados da família, com saudade dos parentes, aqueles que já têm pais que fazem parte do grupo de risco, não podem vê-los, têm as suas dificuldades, o medo, questões sociais. Né? Há aquelas pessoas que tinham planos, projetos, quem sabe fazer uma festa de aniversário, fazer um casamento, tiveram que adiar, outros iam começar a estudar, tiveram que adiar os estudos, não sabem agora se vão formar ainda esse ano, se não. São um tempo de tensão muito ruim. Né? E acresce-se a todas essas tensões ainda a grave crise política que nós estamos vivendo. Quando nós vemos aquelas pessoas que têm autoridade brigando por poder e não brigando para fazer o bem para o povo, para a nação. Tensão política que extrapola as nossas fronteiras. Nós vemos uma tensão mundial, né, na área política com aqueles que têm autoridade. Bem, eu gostaria de sugerir para você nesta live que nós lidássemos com essas tensões das quais estamos vivendo no nosso dia a dia, com os mesmos recursos que nós somos ensinados a lidar com as tensões do reino de Deus. Pois a lógica é a seguinte: se até mesmo com aquilo que é mais importante, que é o reino de Deus, essas orientações, essas direções nos ajudam, se para aquilo que é mais importante elas são úteis, quanto mais para aquilo que é menos importante, como a vida que nós vivemos aqui neste mundo. Né? O apóstolo Paulo vai dizer assim na segunda carta que escreve aos Coríntios, no capítulo 18, ele vai dizer assim: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura por um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então, o que pode ser visto, que é a vida que estamos vivendo aqui, dura por um pouco de tempo, é temporal, daqui a pouco passou. O que não pode ser visto,
que é o reino de Deus, é eterno. Então, se essas orientações são úteis para lidarmos com as tensões do reino de Deus, também serão úteis para lidarmos com as tensões que nós enfrentamos aqui no nosso dia a dia, como nós citamos ainda há pouco, tensões na área da saúde, na área econômica, na área social, até mesmo na área política. Quais seriam essas orientações ou dicas para nós lidarmos com as tensões? Bom, a primeira delas seria a seguinte: diante da realidade de que é impossível vivermos sem as tensões, né? Às vezes nós não vivemos com tantas tensões quanto estamos vivendo nesses dias, mas é impossível viver a vida sem tensões. Bom, primeiro a orientação, portanto, que nós aprendemos a partir das orientações que temos para lidar com as tensões no reino de Deus é que nós precisamos de ser tolerantes. Sim, tolerantes. Né? Tensões fazem parte da vida. Então, aprender a tolerar esta realidade é uma ação de sabedoria, é lidar com as tensões de maneira sábia. Nós muitas vezes nos sentimos indignados com as coisas e não aceitamos que as coisas sejam do jeito que elas são. Ora, não é bom, isso não nos faz bem, tanto emocionalmente quanto também para o nosso físico. Até fisicamente nós passamos mal, nos sentimos mal quando somos intolerantes. Certa feita, Jesus estava indo para Jerusalém e ele mandou que os seus discípulos fossem à frente dele para arrumar um lugar para ele dormir no caminho até a chegada de Jerusalém. E eles entraram numa aldeia de samaritanos e tentaram ali conseguir uma pousada para Jesus. E eles não quiseram receber Jesus. Então os discípulos disseram assim para Jesus. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, querem que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Não sabeis de que espírito sois. Ora, se até mesmo Jesus, o Rei dos Reis, ele é tolerante com aqueles que são contrários, quanto mais nós temos de ser tolerantes com as coisas que são contrárias, pessoas ou coisas que são contrárias. Né? Não é o caso de, como diz no linguajar popular, chutar o pau da barraca, partir para a ignorância. Não. Sabedoria para lidar com as tensões é usar a tolerância, é sermos tolerantes. Né? Então, que no dia a dia, diante das tensões que nós estamos vivendo, o Senhor te dê graça para saber tolerar, suportar por mais tempo aquilo que é uma tensão que muitas vezes traz desgaste na sua vida. Muito bem, uma segunda atitude que nós somos chamados a tomar para lidar com as tensões do reino de Deus e também serve para lidarmos com as tensões que vivemos no nosso dia a dia é sermos perseverantes. Sim, porque as tensões, elas têm o poder de tirar o melhor de nós ou o pior de nós. Né? Nós estamos vendo aí nesses dias que estamos vivendo de pandemia, muitas iniciativas boas, pessoas que diante da necessidade, elas se dispõem a colaborar, a ajudar, inventam um jeito de trazer aí uma ajuda para outras pessoas. Eu me lembro de uma pessoa que publicou aí uma ideia para quem estivesse passando por alguma dificuldade, colocasse uma bandeira ou um pano branco na janela. E aí quem estivesse passando por ali saberia que ali aquela pessoa está passando por alguma dificuldade e poderia oferecer algum tipo de ajuda, uma cesta básica. Olha que coisa bacana. Uma pessoa, ela tirou o melhor. A pandemia, essa crise que estamos atravessando, tirou uma ideia boa dessa pessoa. Mas também é fato de que mesmo nesse tempo de pandemia, há aqueles que estão procurando meios de fraudar. Né? A minha filha teve o seu CPF utilizado para pedir o auxílio de R$600 que o governo federal está dando.
Alguém utilizou, uma pessoa usou isso daí para roubar esse dinheiro. O dinheiro não veio para ela, foi para essa pessoa que usou o CPF dela para causar essa fraude. No meio das lutas, das tensões, nós podemos dar o melhor de nós, ou então sai de nós o pior. A tendência natural é que as coisas ruins infectem ou contagiem a gente mais do que as coisas boas. A tendência natural é essa. É por isso que Jesus vai dizer, quando ele fala o seu sermão profético, Jesus está avisando como é que vai acontecer as coisas, como é que as coisas vão se dar. E ele fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, diante das lutas, das tensões, nós somos chamados a ser perseverantes. Sim, é perseverar, guardando os valores, os princípios, porque as tensões, elas têm esse poder de gerar o mal, de fazer com que a gente pense assim: ah, já que nada está dando certo mesmo, então... E aí a gente abandona os valores, abandona os princípios. Não é bom que seja assim. Persevere. Persevere sendo uma pessoa honesta. Persevere sendo uma pessoa que tem princípios, que tem valores, que faz o que faz, não por causa do resultado que isso vai dar, mas que faz o que faz porque é certo fazer. Persevere. Não deixe que as tensões façam com que você se torne uma pessoa pior. Uma vez ouvi um pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, ele disse assim: o maior mal que o mal pode lhe fazer é lhe tornar malvado. Enquanto nós apenas sofremos por conta das coisas ruins que acontecem conosco, das tensões, nós só sofremos. Agora, quando nós sofremos e esse sofrimento faz com que a gente tenha atitudes malignas ou malvadas, então nós sofremos e ainda somos maculados com a semente do mal. Persevere. É tempo de tensão. Persevere sendo uma boa pessoa. Persevere sendo uma pessoa que é solidária, que faz o bem para o próximo. Não deixe que as lutas, com as dificuldades, que as tensões esses dias torne você uma pessoa pior. Persevere, continue firme, fazendo aquilo que vai de acordo com os seus princípios, os seus valores, os seus bons princípios, os seus bons valores. Muito bem, uma terceira atitude que nos ajuda a lidar com as tensões, porque também é indicada para lidarmos com as tensões no reino de Deus, o reino permanente. Logo, portanto, vai nos ajudar a lidar com as tensões desse tempo passageiro que nós estamos vivendo, é sermos confiantes, perseverantes, tolerantes e confiantes. Sermos confiantes. Nós temos que confiar, porque quando nós não confiamos, é possível que por trás dessa não confiança esteja uma ideia que diz o seguinte: se eu não estiver no controle, se as coisas saírem do meu controle, então nada vai dar certo. E nós não estamos no controle de nada. Nós não podemos controlar nada. Ora, diante dessa situação que nós estamos vivendo aí, da pandemia, fugiu do nosso controle. Fugiu do controle de qualquer pessoa, mas não fugiu do controle de Deus. Confie, continue confiando, porque Deus continua no controle. Confie em Deus, confie no cuidado de Deus, confie na ação soberana que governa todo o universo. Deus governa o universo. Nada foge do seu controle. Quando Jesus está falando para os seus discípulos, para que eles não andassem ansiosos, não andassem preocupados quanto ao que eles haveriam de comer, quanto ao que eles haveriam de vestir. Então Jesus diz assim para eles:
Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Como uma consequência natural de confiar em Deus, Jesus vai dizer ali nos versículos seguintes: vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca acabarão. Porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Confie, confie em Deus. Confie que Deus tem um reino guardado para nós. Confie que o que nós vamos desfrutar nos céus é muito melhor e maior do que qualquer privilégio ou bens ou prazeres que a gente possa ter aqui na terra. Confie nisso. E esta confiança nos faz abrir mão daquilo que para nós hoje parece segurança. Ter um carro, ter uma casa, duas casas, uma casa de aluguel para garantir a nossa aposentadoria. Eu também penso assim. Mas o chamado de Deus para não lidarmos com as tensões é confiar. Confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Confiar que, por mais anárquico que pareça o mundo, Deus está no controle. E um dia Ele vai pôr ordem na casa. E aqueles que confiam, e aqueles que perseveram, e aqueles que toleram, que não abandonam os princípios e valores do reino, vão brilhar juntamente com o Pai no seu reino de luz. Eu desejo muito que essas verdades ajudem você a lidar com as tensões desses dias, porque também são verdades, são princípios, são orientações que nos ajudam a lidar com as tensões do reino. E que assim você consiga superar esses dias de dificuldade com sabedoria e esteja preparado, porque você faz parte do reino dos céus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu queria orar pela sua vida nesta hora. Pai amado, o Senhor conhece, ó Deus, cada pessoa que está vendo esse vídeo nesta hora. E eu oro, Deus, pedindo que o Senhor abençoe essas pessoas. Abençoe, ó Deus, dando a elas a graça de lidarem com as tensões da maneira como a tua palavra orienta. Sim, com tolerância, com perseverança e com confiança. Sim, ó Deus, que assim o Senhor abençoe os teus filhos e filhas, para que eles, orientados e dirigidos pelo teu Espírito Santo, possam lidar dessa maneira que a tua palavra orienta. Sim, sejam bem-sucedidos para a glória do teu nome e para o bem dos teus filhos e filhas. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por participar dessa live e compartilhe com alguém esse vídeo.